Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Melk e esse é o primeiro podcast a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu vou gravar todos os dias um episódio para que vocês estejam por dentro, mergulhados e com uma visão a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu não vou gravar o livro na íntegra por questões de direitos autorais, mas você vai ter um comentário aqui a respeito do assunto desse livro, vai te ajudar a aprofundar um pouco mais naquilo que nós temos proposto nesses dias. Se você quiser saber mais sobre isso, ou até mesmo adquirir o livro, você pode fazer isso pela internet, pode fazer isso pelo Kindle, ou se você quiser fazer isso pela minha livraria, você pode fazer também. Estou à disposição para te ajudar, a tirar qualquer dúvida. Vamos lá. Existe uma geração inteira que aprendeu a medir espiritualidade por intensidade e não por transformação. Nós acreditamos que quanto mais forte é o culto, mais é espiritual. Quanto mais correria a pessoa tem, mais ungida ela é, porque a agenda está lotada. E quanto mais visibilidade, a gente acredita que a pessoa é madura, mas isso não é verdade. Existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é quando algo não dá certo? Quem você é quando alguém te frustra? Quando alguém te trai? Quem você é quando Deus fica em silêncio? Como as suas emoções reagem? Você tem aprendido a viver uma vida integral em relação às suas emoções? Porque é nesses lugares que a maturidade aparece, ou a ausência dessa maturidade. Uma vida emocionalmente saudável é uma vida que cresce para a maturidade. Nós vivemos num tempo em que muita gente aprendeu a falar com Deus, mas não aprendeu a conversar consigo mesmo. Aprendemos a expulsar demônios, mas não aprendemos a lidar com as nossas emoções desorganizadas. Nós aprendemos a liberar palavras proféticas e discernir as coisas, mas nem sempre aprendemos a nomear simplesmente aquilo que temos sentido. Nesse livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, nós somos confrontados com a verdade desconfortável. Você não pode ser considerável espiritualmente maduro se você não for emocionalmente saudável. Nesse livro, o autor mostra que muitos cristãos constroem uma espiritualidade desconectada da realidade interior. Eles vivem como se a conversão tivesse apagado automaticamente a sua história, seus traumas, seus padrões familiares, suas feridas emocionais, o que não é verdade. O evangelho não apaga a história, mas ele redime a história, e para isso a sua história precisa ser encarada. Ignorar o mundo emocional não é fé, é negação. Reprimir emoções não é santidade, é medo de encarar. Espiritualizar tudo não é maturidade, muitas vezes é fuga. E talvez você esteja usando Deus para fugir de Deus. Tem gente que ora para não sentir raiva, quando na verdade, em muitos momentos, o que precisamos fazer é sentir. Essa emoção está nos dizendo algo. Tem gente que busca o Senhor para não sentir tristeza, quando na verdade faz parte a tristeza, sentir a tristeza vai te fazer vai te levar a um lugar em Deus e vai te fazer emocionalmente saudável. Deus colocou tudo isso aí. Ele colocou as emoções em nós, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas são bons termômetros para nós. Tem gente que serve na igreja para não encarar a solidão. Tem gente que lidera por causa da sua insegurança. E o Senhor quer nos mostrar que isso nos cria uma espiritualidade fragmentada. Um eu espiritual que aparece no culto, um eu emocional que sobrevive no automático, um eu relacional cheio de conflitos não resolvidos e um eu interior que nunca foi, de fato, discipulado na medida de Cristo. Muitas vezes vivemos até nos padrões emocionais da nossa família e não da nova família de Deus, que é onde nós vivemos a partir de agora, né? Deus não quer salvar apenas a sua parte espiritual, ele quer integrar toda a sua existência, porque ele morreu não apenas para te levar para o céu, mas para devolver você para você mesmo. Quando o homem cai, ele se desintegra dele mesmo, mas quando Cristo nos salva, ele nos convida pelo Espírito a voltar a ter as nossas emoções governadas por ele, e a gente precisa aprender a cuidar delas e amar a nossa alma, redimindo ela em tudo.
Muita gente confunde maturidade com resistência emocional. Então, a gente acaba fingindo não ter emoções. Aprendemos a engolir o choro, a engolir frustração, a engolir dor, a engolir o silêncio. Mas maturidade não é engolir, é elaborar, não é esconder, é integrar, não é endurecer, é amadurecer. Quando emoções não são processadas, elas não desaparecem, elas se manifestam em irritabilidade, controle excessivo, religiosidade rígida, dificuldade de confiar, compulsões espirituais, ativismo ministerial sem descanso e relacionamentos superficiais. Muitos líderes cristãos estão espiritualmente ativos, mas emocionalmente exaustos e infantilizados nas suas emoções. Eles sabem ministrar, mas não sabem descansar. Sabem liderar, mas não sabem receber cuidado. Sabem confrontar, mas não sabem ser confrontados. Isso não é poder espiritual. Isso é sobreviver, ignorando as emoções. A Bíblia deixa claro quanto a verdade emocional é importante. No Salmo 51:6, a palavra diz que Deus se agrada da verdade no íntimo. Deus não quer que você ajuste o seu comportamento externamente. Ele quer um coração alinhado internamente. O íntimo precisa ser tocado. Em 1 Samuel 16:7 diz que o homem vê o exterior, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Coração não é apenas emoções, é mente, vontade, memória, desejos, afetos, decisões. A palavra diz que o coração é profundo, complexo e precisa ser sondado. Jesus no Getsemane, ele não espiritualizou a dor dele, ele não tentou não sentir, ele sabia que tinha uma angústia, ele nomeou aquela angústia. Ele pediu companhia, pediu ajuda, pediu oração. Ele deixou claro a sua tristeza profunda e as emoções que ele estavam sentindo estavam presentes na sua oração. Ele não ignorou. Ele não orou dizendo, não, eu preciso me alegrar agora. Não, não, ele sentiu, ele simplesmente sentiu. O evangelho não nos transforma em seres espirituais desconectados do corpo e da alma, ele nos reconstrói como pessoas inteiras. Porque pela vontade de Deus, expressa em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o nosso espírito, alma e corpo precisam ser conservados íntegros. Deus não santifica apenas o espírito, mas ele trabalha também na nossa alma. Se a sua alma não amadurece, sua espiritualidade vira uma capa bonita cobrindo rachaduras internas. Então, nós precisamos entender que não existe discipulado real sem um discipulado que toca nas nossas emoções, e não existe formação espiritual sem formação do caráter. Talvez você esteja crescendo em dons, mas não esteja crescendo em autoconsciência. Talvez você esteja se tornando mais influente, mas não esteja aprofundando as suas raízes. Talvez você esteja acumulando responsabilidades, mas não esteja curando as feridas, e no final, isso pode custar caro a você. Quanto maior a plataforma que você subir, mais perigosa é a imaturidade emocional. Se você não tiver com as suas emoções em ordem, a queda é feia. Por aquilo que não foi tratado em secreto, aquilo que não foi tratado em secreto pode ser revelado em público. Preste atenção, seja honesto com Deus. Onde eu tenho usado espiritualidade como fogo emocional? Preste atenção nisso. Que sentimentos eu tenho dificuldade de admitir? Em que áreas eu reajo como alguém ferido e não como alguém curado? O que minha pressa, meu ativismo e minha ansiedade estão tentando esconder? Deus não te condena por essas respostas. Ele te convida a caminhar nelas. Quero te chamar a fazer uma oração comigo. Vamos lá? Pai, eu reconheço que muitas vezes eu tentei ser forte espiritualmente, enquanto eu ignorava as minhas emoções. Me perdoa por espiritualizar dores que o Senhor queria curar. Me perdoe por fugir de emoções que o Senhor queria redimir. Hoje eu abro a minha história diante de Ti, minhas memórias, minhas reações, minhas feridas, minhas expectativas frustradas. Me ensina a viver uma fé inteira, sem máscaras, sem fragmentos, sem fugas. Forma em mim não apenas um servo, mas um filho curado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos estar mais um podcast a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, onde você vai ouvir um pouco da compreensão da profundidade desse livro. E lembrando a você que se você quiser ler esse livro, você pode fazer isso
comprando esse livro pela internet, no Kindle, ou se você quiser também contribuir com tudo aquilo que nós estamos fazendo, você pode comprar comigo. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Valeu!